Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abri meu coração, deixando a tua cura entrar. Alegre por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Eu prego te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Boa noite, meus irmãos. Podeis assentar. Que os irmãos tenham um culto abençoado. Os nossos visitantes também sejam muito, muito abençoados. Você que nos acompanha pela internet, Deus abençoe sua vida. Sinta-se em casa conosco. Nós estamos muito felizes com a sua participação. É um motivo de muita alegria. Cantarei o seu amor para sempre, é o que nós acabamos de dizer. Acabamos de entoar. Se a igreja não cantar o amor de Deus, o mundo não vai cantar. E por isso nós estamos aqui para proclamar este amor, o amor que nos alcançou e tenho certeza que irá alcançar a sua vida. Você que não tem nenhuma experiência com Cristo, esta noite Deus tem promessas para a sua vida. Abra o seu coração, escute a voz do Senhor. Certamente você ouvirá aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Deus te abençoe, todos aqueles que estão conosco. Eu gostaria de fazer alguns avisos, não quero me delongar muito, por causa, são muitas atividades, mas eu quero chamar a atenção de alguns avisos em relação à campanha. Nós não podemos deixar de lembrar da campanha. Agradecer ao Senhor, porque dia 15, próximo passado, honramos a segunda parcela, temos o desafio agora da terceira parcela. Deus abençoe. Não deu nem para celebrar a segunda, já está pensando na terceira, mas é assim que avança, e é assim que a gente está conquistando o nosso terreno, para a glória do Senhor. Nós queremos também avisar, na parte da manhã não mencionamos, mas em relação à campanha, nós temos o projeto Desapego Central. Desapego Central foi uma idealização da irmã Rosane. Você tem alguma coisa em casa que quer desfazer, então fale com ela, e ela faz um preço bem abaixo do mercado, vamos dizer assim, e esse recurso vai ser investido na campanha do pagamento do terreno. Queremos falar também a respeito da campanha de missões mundiais. Não temos que somente pensar em nós,
mas temos que pensar também naqueles missionários que dependem dos nossos recursos, das nossas orações, e por isso nós estamos em plena campanha de missões mundiais. O nosso alvo é 18 mil reais, mas se cada um der um pouquinho, com certeza, como sempre alcançamos, não vai ser dessa vez que deixaremos de alcançar o alvo. Esses missionários, são 2 mil missionários, espalhados em 5 continentes, 85 países, e por isso eles precisam do nosso apoio, das nossas orações. Nós queremos também lembrar do trabalho que nós fazemos aqui na segunda-feira, culto de oração, entre 15 horas às 16 horas. Se você tiver oportunidade, venha participar conosco, Deus vai abençoar a sua vida. Segunda-feira, 15 horas. E por último, nós queremos falar do nosso culto jovem. Culto jovem, Central Jovem, dia 27, nós teremos aqui um grande culto, com toda a precaução, toda a providência, toda a segurança. Nós teremos o pastor Jeff falando aqui para os jovens, para jovens de 12 a 100 anos. Se você quiser, venha, porque pelo fato de nós termos restringido um pouco mais os lugares, nós estamos agendando para que todos venham participar com segurança. Como os irmãos estão vendo, os irmãos estão aqui, estão vendo que tivemos que aumentar o distanciamento, e para a glória de Deus, ficou até mais bonito o arranjo, e naquele culto também não será diferente. Colocaremos algumas cadeiras lá embaixo, separadas, com devido distanciamento, e colocaremos um telão também para os irmãos que quiserem participar, numa área mais ampla, mais aberta. E por isso, meus irmãos, isto posto, com esses avisos, estou vendo aqui alguns visitantes, o amigo chegou ali, o amigo Dione também, nosso irmão está lá atrás, sua família, Deus abençoe a vida de vocês, tá? Sintam-se em casa, sintam-se bem recebidos aqui em nosso meio. O culto desta noite é como ser cristão nesse século. É um desafio ser cristão, e ainda mais neste século, o século quando o homem se esqueceu de Deus. Você tem que defender que Deus existe, você tem que defender que Cristo é a solução, e que existe um lugar preparado no céu para esta vida que está se restringindo a sua vivência nesse contexto terrenal. Não é muito fácil, o pecado impera, mas a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não é fácil ser cristão neste século. Vamos orar nesse sentido. Quem sabe você, no seu local de trabalho, na sua família, você tem esse desafio, o desafio de estar defendendo a bandeira de cristão, num meio em que as pessoas são incrédulas, não exercitam a sua fé. Quem sabe nesta noite Deus tem uma palavra para você, você que nos acompanha também ao vivo pela internet. Vamos orar, porque Deus ele vai falando ao longo do culto, e Ele conclui a sua palavra através do mensageiro, nosso querido diácono Amadeus. Oremos então, meus irmãos. Pai Celeste, nessa hora queremos dar continuidade a este culto, clamando ao Senhor, porque só o Senhor é capaz de entender o que vai no nosso coração. Os nossos amigos não entendem, os nossos parentes mais próximos não entendem, e nós estamos aqui, ó Pai, buscando a Ti, porque o Senhor nos ouve, o Senhor nos consola, o Senhor nos alegra, o Senhor coloca esperança em nosso coração. A palavra afirma que o mundo já está nas trevas do pecado, e neste contexto o Senhor nos transportou para a maravilhosa luz, e há conflito entre a luz e as trevas. E, ó Pai, muitas vezes na nossa vida queremos que as nossas luzes se apaguem, mas pela força do Senhor, o Senhor vem acender a luz de Cristo em nós, para que iluminemos os caminhos das almas perdidas,
sem Cristo e sem salvação. Querido Pai, nós estamos aqui para renovar a nossa aliança com o Senhor. Estamos aqui para adorar o nome do Senhor por mais uma semana de vida, pelos livramentos que o Senhor nos deu no trabalho, nas ruas. Estamos vivos. O Senhor nos deu pulmão para respirarmos. E por isso, Senhor, nós estamos agradecidos por mais esta oportunidade de vida, por mais essa oportunidade de cultuar o nome do Senhor. Abençoe cada um que está aqui. Repreenda todo o impedimento, todo o ruído que venha interferir para que esta pessoa cultue o Senhor livremente, assim como nossos amigos que estão na internet. Não permita que haja interrupção, para que eles também se sintam aqui como igreja conosco. Perdoe os nossos pecados, aceita o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. O cristão precisa viver neste século, mantendo-se enraizados no amor, no exemplo de conduta e em total fé no Senhor Jesus. O poder do teu amor é o que vamos cantar. Vamos cantar de pé, meus irmãos, bem fortes.
contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e sono como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Amém. Amém. Depois de uma canção tão inspirativa, nós temos certeza que iremos fazer a leitura bíblica. Aqui está em uníssono, mas é alternada. No meu texto aqui está uníssono, mas ali está correta, alternada. Salmos capítulo 1, versículos de 1 a 6. Então eu começo e a congregação então faz a sua parte e nós juntos iremos finalizar. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Congregação. Todos nós. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Podeis assentar. Esse capítulo de Salmo tem uma grande significância, porque foi o primeiro capítulo que minha mãe me ensinou a decorar e jamais me esqueci. Ela já estava me evangelizando e eu não sabia. Neste momento é um momento de dedicação de vidas e bens, ao som do hino, cantando o hino 407, Bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que tem no Senhor auxílio. Bem-aventurado é aquele que não segue o mau conselho, não imita o pecador, nem o escarnecedor. Antes tem o seu prazer em
uma vez damos graças a Deus, pois aqui estamos reunidos em Tua presença como congregação. Seja com cada pessoa aqui presente, ó Deus, esclarecendo, ó Deus, dando entendimento a cada pessoa aqui presente da Tua vontade nas vidas delas. Faça com que elas compreendam, ó Deus, a necessidade de estar na Tua presença, a necessidade de reconhecer os Teus pecados e pedir perdão deles diante do Senhor para receberem o perdão de Deus. Faça, ó Deus, conforme a Tua vontade nessa igreja. Esteja, ó Deus, dirigindo, ó Deus, os passos dessa igreja, tanto na área espiritual e como na área administrativa, ó Deus. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. O cristão precisa viver neste século firmado nos ensinamentos da palavra de Deus, pois as Escrituras darão sabedoria para vencer os desafios. Este é o momento de intercessão, quando nós oramos pelos nossos irmãos e amigos, muitos enfermos e outras razões que chegam até nós. Nós queremos orar pela vida da irmã Rosane, que contraiu o Covid, e nesta tarde ela foi com seu marido ao hospital, alegando que teve saturação baixa, o seu esposo, o senhor Kleber, que oremos pela vida dela, de seu marido. Queremos orar também pela mãe, o pai da Laila, o senhor Brito, que está também no hospital. Que o Senhor, nosso Deus, abençoe a vida dele também. Nós tivemos a oportunidade de estar ali orando com ele e passou a noite bem. E temos certeza que Deus tem uma obra maravilhosa para fazer na vida dele. Quero também lembrar da neta do pastor Jacó, a Liz, e está também passando por um processo é recém-nascida, se eu não me engano. O pastor Jé está pedindo para orar pelo senhor Sebastião Inácio, que está com Covid. Então, os irmãos também anotem aí. Temos aqui a recuperação também, uma notícia boa, a recuperação do cunhado do irmão Ari. Então, meus irmãos, algumas razões para que nós oremos. E temos certeza que Deus, Ele ouve as nossas orações. Eu não sei o motivo que você está diante do Senhor entregando, mas Deus sabe. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E Ele sabe do problema melhor mesmo do que você. E por isso eu te convido para que você se coloque em pé. O irmão e amigo que está nos acompanhando pela internet, digo mesmo, que Deus abençoe sua vida. Aí onde você está, concentre-se, fale com o Senhor, entrega o seu coração, rasgue o seu coração na presença do Senhor, e Deus pode mudar o curso da sua vida. Oremos então, meus queridos irmãos e amigos. Pai Celeste, este momento muito precioso do culto, quando nós temos a oportunidade de interceder pelos nossos irmãos e amigos, nós temos visto o poder do Senhor transformar o rumo da história, mudar o destino de vidas que estavam destinadas à perdição e agora encontraram a luz de Cristo, vidas que não tinham mais esperanças pelos médicos, e o Senhor veio operando a cura, mas são aqueles que saem dos hospitais curados do que aqueles que ficam. Isso é a obra do Senhor sendo realizada. O Deus que nós servimos age em silêncio, e quando nós olhamos para trás,
podemos ver os livramentos que o Senhor operou em nossas vidas, e nós somos testemunhas vivas que o Senhor pode ir muito mais além daquilo que pensamos e até mesmo projetamos para nossas vidas. Ó Deus, na tua onisciência, na tua sapiência, visita cada coração que está aqui e que nos acompanham pela internet. Ó Deus, dê a eles a resposta que precisam, dê a eles, ó Pai, a paz que tanto buscam, como confirmação que o Senhor está nesse negócio, que o Senhor está no controle das nossas vidas, que não importa o vírus, não importa a pandemia, não importa se o mundo está em crise, mas na presença do Senhor nós temos paz em Cristo Jesus. Nós temos certeza que tudo vai bem na tua presença, que o Senhor está no controle deste leme, que o Senhor está no controle desta tempestade, e nada irá nos faltar, porque a nossa fé não está firmada no presidente da República, a nossa fé está firmada no Rei Jesus. Por isso, ó Pai, nós estamos aqui, entregando a tua igreja nas tuas mãos, porque nas tuas mãos é o porto seguro. Nossa igreja está firmada não no mangue ou no lodo, mas está firmada na rocha que é Cristo. E por isso, ó Pai, nada irá abalar os alicerces dessa casa e da vida de ninguém que deposita fé em Ti. Ó Deus, tudo isso nós Te rogamos, suplicamos e já agradecemos pelas respostas que o Senhor irá nos dar, respostas de vitória, resposta de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Esta é a nossa oração pelo poder que há em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero chamar as crianças aqui. Eu não estou vendo se elas vão, antes de nós cantarmos, sabe, Bruno? Vou chamar as crianças para virem aqui, nós vamos orar por elas e vamos cantar, e vou passar a palavra para o diácono Amadeus. Essa aí é a Maria Heloísa. Vem cá, ora por ela. Tem mais lá em cima, chegando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos Te dar graças pela oportunidade e privilégio de estarmos nessa noite aqui na Tua casa, prestando um culto de louvor e adoração ao Teu santo nome. Ó Deus, agora, nesta hora, queremos entregar a vida dessas crianças nas Suas mãos, Senhor. Ó Deus, elas pertencem ao Senhor, e nós pedimos, Senhor, que nesta noite, no culto que já foi preparado para elas, que elas possam entender perfeitamente a Tua palavra, Senhor, e que elas sejam capazes de aplicar todos esses conhecimentos na sua vida, em família, na escola, juntamente com os vizinhos, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós também queremos lembrar das outras crianças que não estão podendo vir, mas pedimos também que Tu as abençoe juntamente com seus familiares. Muito obrigado por tudo. Nós oramos agradecidos, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, te convido a se colocar em pé, por favor. Vamos cantar? Você está firme no Senhor Jesus? Amém? Amém. E alguns falaram, você está firme no Senhor Jesus? Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso que apesar desse mundo, como nós temos falado nesse culto, que como ser cristão nesse século tão difícil, já dos malignos, mas nós estamos firmes na rocha, que é o nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso podemos avançar e firmes no Senhor para a glória dele. Vamos avançar e vamos cantar firmes na promessa de Jesus. Calma.
poder sentar, igreja. Deus abençoe a todos. Boa noite, amada igreja. É com prazer que nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus e, junto com esses irmãos, cultuar o Deus Altíssimo. Estou feliz de estar vendo o rostinho de cada irmão que está aqui e que Deus possa estar nos abençoando na mensagem desta noite, que ela possa ter para a edificação dos irmãos, para a edificação e fortalecimento da igreja. Mas, antes de tudo, eu gostaria de pedir a permissão da igreja, se eu pudesse tirar essa máscara, porque eu tenho dificuldade para ficar falando com isso, tá? Amados irmãos, o texto que nós vamos utilizar está em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 9. E também faremos a leitura de Mateus, capítulo 24, versículo 12. Diz assim a bendita palavra: mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. E por se multiplicaram, não, tem texto que está aí, é de 1 a 9. De 1 a 9. Sim, agora sim. Diz assim a palavra: mas vocês precisam saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais e ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem. Traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levados por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Jane e Jambres. Agora, Mateus, capítulo 24, verso 12. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos, de quase todos, esfriará. Né? Amados irmãos, nós temos um texto que nós estamos diante dele, que parece que Paulo, quando escreveu a Timóteo, nós percebemos que parece que ele escreveu isso ontem. Dá a impressão que Paulo escreveu esse texto ontem, de tanta clareza que tem esse texto e tão atual que está o texto
que Paulo escreve a Timóteo. Nós vivemos num tempo que é difícil viver a vida cristã, não está sendo muito fácil viver a nossa vida cristã. Por que nós não temos algumas dificuldades? É claro que vamos ter, porque nós vivemos, embora vivemos neste mundo, mas nós estamos no mundo que ele é corrompido, e para nós exercermos a nossa fé, nós temos muitas dificuldades para essas questões, para vivermos este mundo que hoje, que sem princípios, sem ética, pessoas que não conhecem limites, e nós estamos vivendo neste mundo para nós exercermos a nossa fé. É difícil, não é muito fácil essas coisas. Como nós vamos, então, mediante todas essas coisas, tudo isso que Paulo escreveu a Timóteo, como que nós vamos viver a nossa fé neste século? Como ser cristão nesse século? Esta é a grande pergunta que nós devemos fazer. Como ser cristão neste século? Vivendo nesses meios que nós vivemos. As dificuldades que temos para exercer a nossa fé, para nós ter a liberdade da nossa fé, hoje também é muito grande, porque nós enfrentamos as críticas, nós enfrentamos os desafios, porque hoje, esses tipos de pessoa, a qual lemos nesse texto, são as pessoas que estão à nossa volta, são pessoas que não têm nenhum respeito por Deus, nenhuma referência por Deus Altíssimo, e nós estamos próximos, essas pessoas estão próximas de nós. Como viver o Evangelho? Como nós vamos viver o Evangelho nessa época, nesses tempos? Nós estamos prontos para isso? São pessoas que não respeitam a Deus, não têm um pingo de reverência a Deus. Como nós vamos viver o nosso Evangelho? Como nós vamos enfrentar as críticas? Como nós vamos enfrentar aqueles que desafiam a Deus pela sua incredulidade e também desafiam a nós, porque nós somos seguidores desse mesmo Deus, desse Deus tão grandioso para nós? Como nós vamos viver o Evangelho, viver a nossa fé nesses tempos, nesses séculos? Estamos prontos para isso? Os desafios que nós temos é grande, nós temos muito o desafio que nós temos da igreja, nós temos que enfrentar essas coisas, falar do amor de Deus, preservar a integridade da nossa fé. Nós temos muitas lutas com isso, nós temos isso aí. Então, nós estamos prontos para lutar pela fé? A igreja está pronta, o irmão já se perguntou, eu estou pronto para resistir, eu estou pronto para lutar para a minha fé? Então a gente percebe que as forças do inferno, elas estão declaradas contra Deus. Hoje as pessoas, eles não medem nenhuma coisa para fazer uma crítica de um Deus Altíssimo, para uma crítica daqueles que o seguem. Nós estamos prontos para enfrentar esses tipos de coisas? Essas são as questões que nós precisamos nos perguntar, que a igreja, nós precisamos se perguntar dessas coisas. Nós somos perseguidos, atacados constantemente, não fisicamente, mas nós somos atacados psicologicamente, pela filosofia, pela escrita, por todos os tipos de artes que nós temos, nós somos atacados a nossa fé. Imagine bem os irmãos, às vezes, num ponto de ônibus com a sua família, e de repente pessoas se agarrando de qualquer forma, de todos os meios, sem um pingo de respeito, sem um pingo de pudor, e as pessoas, e a gente perto daquelas coisas. Como nós vamos conviver com essas coisas? Como nós vamos conviver com aqueles que agridem a nossa fé todos os dias, porque eles agridem o nosso Deus, consequentemente estão agredindo a nossa fé. Que dirá, pois, da arte, por exemplo, que a gente tem visto? Os artistas, que diremos dessa gente? Dos carnavalescos, por exemplo, que abusaram profundamente do Deus Altíssimo, magoando os nossos corações, porque sabem perfeitamente que nós somos seguidores de Cristo. Isso é uma afronta para a nossa fé. As novelas que existem nas televisões, na época que eu tinha 18, 19, 20 e poucos anos, nessa época, as novelas que tem hoje na televisão, elas eram proibidas para menores de 18 anos, e hoje elas não são proibidas para menores de 5 anos, mas elas estão dentro da nossa casa. Como lidar com essas coisas? Como lidar com essas coisas?
como defender a nossa fé, como defender a integridade da nossa família, a moral da nossa família. Mediante estes tipos de coisas. Pessoas que não têm nenhuma reverência pelo grandioso Deus. Nós somos perseguidos, já falei aqui, pela arte, pela filosofia. Há poucos dias eu estava vendo uma entrevista de um grande escritor, José Salamargo Pinheiro, os irmãos conhecem. E ele citou uma coisa de Deus que aquilo me deixou profundamente magoado, a forma que ele colocou aquilo. Ele colocou da seguinte maneira: se Deus existe, ele é um prepotente, ele é um arrogante e ele é um egoísta e insuportável. Pensa bem, um cidadão daquele com todo um conhecimento que tem e fazer uma citação dessa. É triste para nós. Como nós vamos suportar tal coisa? E uma pessoa dessa, pelo conhecimento que ele tem, um homem desse, todo o conhecimento que ele tem da sociedade e culturalmente, ele leva muitas pessoas a acreditarem que Deus não é todas essas coisas, que Deus não existe. Pensa bem o que fala José Saramago Pinheiro. Um grande escritor, gosto muito de ler muitas coisas deles, mas isso me decepcionou quando eu vi isso que está aí. Me deixou profundamente decepcionado. Como ser cristão com o secularismo batendo as portas da igreja? Como nós vamos ser cristão com esse secularismo que bate as portas da igreja? O secularismo, ele vem crescendo assustadoramente nos meios religiosos e eles estão infiltrando sorrateiramente dentro das igrejas. E muitas das igrejas não estão percebendo estas coisas, não têm percebido estas coisas. O secularismo tem entrado dentro das igrejas através de músicas. Dou graças a Deus pela equipe de louvor que tem aqui, pelo Bruno e toda essa equipe de louvor, que muito antes deles entrarem aqui para tocar e para cantar, primeiro se reúnem numa sala e dá louvores a Deus e pede a Deus direcionamento para que o culto, os teus louvores, seja verdadeiramente para agradar ao Deus Altíssimo. Essas são as questões. Quando nós olhamos, eu não gosto de falar Velho Testamento, eu gosto de falar do Primeiro Testamento. Velho Testamento, a palavra de Deus não é velha. O Primeiro Testamento, quando nós olhamos, quem fazia os louvores do templo? Não eram os levitas? Como que era a preparação desses homens, dessas pessoas, para louvar a Deus, o Deus Altíssimo, dentro de um templo? E hoje a gente percebe que as pessoas são, de qualquer maneira, esses movimentos que existem, musicais que existem por aí, simplesmente para ganharem dinheiro, terem famas. A gente percebe que vai lá na festa de peão de boiadeiros, lá em Barretos, está lá eles cantando no meio de pagodeiros, no meio de todas essas músicas do mundo, mas eles não vão cantar um louvor a Deus. Como pode estar louvando a Deus num lugar desse? Se os lugares, sempre que foi para louvar a Deus e falar da sua grandeza, sempre foi um lugar de respeito e de reverência ao Deus Altíssimo. Nós estamos louvando a Deus. Tem pessoas cantando no púlpito de igreja que nem membro de igreja ele é. Mas as pessoas estão lá. Esses são os secularismos que às vezes vêm adentrando para dentro das igrejas e nós não estamos percebendo nesses tempos. Isso é uma artimanha maligna que ela vem a cada dia penetrando dentro da igreja, solapando as nossas fé e servindo de escárnio para os críticos que existem por aí. Nós precisamos cuidar e pensar muito destas coisas. Que diremos dos pregadores que existem por aí? Muitos pregadores. Liga a televisão de madrugada. Eu acordo de madrugada. Meu costume é acordar de madrugada, 3 horas, 3h30, eu estou acordado e eu levanto. Então, às vezes, vou fazer minhas orações, fazer minha leitura bíblica, e depois, às vezes, vejo televisão. Quantos pastores que estão por aí, que
tira todo o tempo, se a mensagem dele, que o tempo de culto lá do templo, vamos, digamos que seja 2 horas, ele tira 1h50 para fazer a igreja rir. Simplesmente ele é um comediante, simplesmente ele é um artista de palco, faz do púlpito como um palco para poder fazer o pessoal simplesmente rirem. Mas a palavra de Deus, mesmo ela não é pregada e nem ensinada com reverência. Temos visto pregadores que ele corre do púlpito para lá e para cá, ele corre, ele sapateia, ele pula, ele cai no chão, ele deita, todas essas coisas eles estão fazendo, mas menos a palavra de Deus. E por esta razão, eu pergunto, a nossa igreja está pronta, estamos preparados para exercer a nossa fé neste século? São coisas terríveis que a gente tem visto, e nós precisamos nos policiar a cada dia, alimentarmos da bendita palavra, para que nós não possamos ser enganados por esses tipos de coisas. A igreja, ela precisa ter cuidado com estas coisas, nós precisamos nos policiar. O alimento de crente é aqui, Bíblia. Porque esta é a palavra de Deus, essa que norteia nossas vidas, essa que nós formamos o nosso caráter, que nós formamos a nossa moral, nossos conceitos morais. Ele está aqui porque foi Deus quem nos constituiu como pessoas, e, portanto, o manual de Deus é infalível para as nossas vidas. Não tem como errar, não tem como errar. Então, o culto, por causa desses tipos de coisas que vem adentrando para dentro da igreja, o culto está perdendo a sua essência, que é de louvar e de honrar o nome de o Altíssimo. O culto está perdendo a sua essência de ensinamento, de evangelizar a pessoa, o mundo, de ser exemplo para o mundo. O culto está perdendo a sua essência, por causa desses tipos de coisas que têm adentrado dentro das igrejas. E nós precisamos cuidar. Eu dou graças a Deus pela Igreja Batista Central e muitas outras que eu já tenho acompanhado, que são pessoas sérias, são pessoas realmente que têm o propósito de ensinar a bendita palavra com reverência e muito bem ensinado para aqueles que ainda não a conhecem, para o fortalecimento e honra do Deus Altíssimo. As pessoas precisam de ser bem ensinada, a igreja precisa de Bíblia. Igreja que não tem Bíblia, que não tem ensinamento, então igreja que não está pronta para enfrentar o século que nós estamos vivendo, porque nós estamos deparando com esses tipos de pessoa que lemos ali em 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 9. São esses tipos de pessoas que nós estamos diante deles. Eles nos rodeiam todo dia, e que exemplo nós podemos dar para essas pessoas? Como nós podemos falar da grandeza de Deus? Certa vez, onde eu trabalhava, estava um grupo de pessoas zombeteiras, de negócio de crente, dessas de igreja, muitos zombeteiros, e criticando, fazendo muitas críticas da igreja e de todas as coisas, e então, de repente, eu fui chegando, que eu não sou de falar muito, não sou de fazer propaganda que sou crente, apenas eu tenho o meu sistema e as pessoas observam essas coisas. E quando eu cheguei, essa crítica que eles tinham, eu falei, vocês estão falando de alguém que vocês não têm o conhecimento. Então, comecei a falar de Deus para eles. Na mesma hora, foi como eu jogasse um copo d'água em cima de um palito de fósforo incinerando. Apagou. Por que isso? Porque a gente procura ter um conhecimento e embasamento bíblico. Quando a gente fala, as pessoas precisam respeitar, porque a própria palavra de Deus, ela nos afirma que contra a palavra do Senhor não existe argumento. Por essa razão, nós precisamos profundamente de conhecer a Bíblia e ter a nossa reverência a um Deus Altíssimo, porque Deus é santo e Ele é divino. Culto da igreja não é para nós termos os artistas sapateando e pulando e fazendo graças, contando piadas, esses tipos de coisa. O culto da igreja é lugar para ter reverência a Deus Altíssimo, porque Ele é santo, Ele é poderoso e Ele é o Senhor, porque Ele é Deus.
A gente percebe quando Jesus estava conversando com aquela mulher samaritana no poço de Jacó, então ela dá uma informação ao Jesus Cristo. Os nossos pais adoravam nos montes, e de repente Jesus fala da seguinte maneira: vai virar o tempo que vocês não adorarão, mas nos montes. Mas depois percebe que logo no verso 24 ele fala da seguinte maneira: porque Deus é Espírito e importa que quem o adore em Espírito e em verdade, e Deus procura aqueles que o adoram em Espírito e em verdade. Percebe a palavra procura? Deus procura aqueles que o adoram em Espírito e em verdade. Então a gente percebe que o próprio Senhor Jesus Cristo mostrou para aquela mulher samaritana que o culto precisa ter reverência. Não essas coisas que a gente tem visto por aí, televisão, essas coisas que a gente observa. Tenho visto muitos pastores bons, muitos, tem muitos bons, mas 90% ou mais, simplesmente artistas, promotores de teatros no púlpito, não pregadores da palavra, não ensinadores da palavra. Isso dá tristeza, porque o mundo cruel que nós está à nossa volta, este mundo cruel está pronto para apontar as suas críticas para cada um de nós. E aí a gente pergunta: estamos prontos para ser crentes neste século? Como nós estamos? A gente pode observar que Deus merece reverência. Lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos de 5 a 6, nós deparamos com esse texto, quando Moisés viu aquela sarça ardente, e Moisés aproximou-se daquela sarça para ver o que estava acontecendo. Imediatamente Deus disse: Moisés, tire os seus calçados dos pés, porque estás pisando em terra santa. E Moisés não conseguia nem olhar para aquela sarça ardente, porque era a presença de Deus, e Moisés baixa a sua cabeça em reverência ao Deus Altíssimo, que estava diante de Deus. E tem muitos pregadores aí que não se sentem que está diante de Deus. Tem muitas igrejas que elas não sentem a presença de Deus. Que tristeza, que tristeza! Não sentem a presença de Deus. Moisés sentiu a presença de Deus, teve reverência a um Deus Altíssimo, Todo-Poderoso e Criador e sustentador de todas as coisas. E tem muitas igrejas, muita gente que não está tendo reverência ao Deus Altíssimo. Como pode viver uma vida cristã desta maneira? É difícil viver a vida cristã assim. Aqui ainda nós temos Gálatas, capítulo 1. Tem muita gente, às vezes, que nós temos visto, às vezes, pessoas, às vezes nós nos perguntamos por que as pessoas têm abandonado as igrejas, por que tantas pessoas têm esfriado na fé. São coisas preocupantes. Tem muitas pessoas, às vezes, que ela tem esfriado na fé porque o embasamento bíblico e o conhecimento do Deus Altíssimo dele é tão pequeno que qualquer uma crítica tira ele da sua fé. Essas são as questões. A Bíblia, o conhecimento, o embasamento bíblico é o alicerce para os nossos pés, para permanecermos firmes na nossa fé. Fora disso, nós não temos como permanecer na fé. Qualquer um vento de doutrina ou qualquer uma crítica que nós enfrentamos, nós estamos, deixa eu sair deste barco, eu acho que eu estou no caminho errado.
falta de embasamento, falta de conhecimento, falta de aproximação do Deus Altíssimo, porque quando nós temos esse tipo de embasamento bíblico, nós temos o conhecimento, nós temos a aproximação do Deus Altíssimo, porque nós passamos a compreender os desígnios de Deus e a sua vontade. Fora disso, nós não entendemos coisíssima nenhuma. Essas são as questões. Essas são as questões. Nós temos um exemplo aqui de Gálatas, capítulo 1, versículos de 1 a 6. Versículos, aliás, de 6 a 8, que diz, que ele fala assim, que Paulo fala assim: admiro-me, falando para os Gálatas, que os Gálatas tiveram grandes problemas com essas coisas, falta de doutrina, falta de embasamento, e Paulo fala com eles: olha, muito me admira, vocês tão facilmente mudando. Está escrito ali, vamos ver. Estou aqui. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que se chamou na graça de Cristo para o outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro, porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Percebe o que Paulo falou? O povo de Gálatas estavam pervertendo o evangelho, falta de firmeza, falta de doutrina, falta de conhecimento, e eles estavam, então, se desviando para outros tipos de doutrina. Foi tão fácil. Paulo ainda fala: muito me admiro ver vocês fazerem isso com tanta facilidade. Quantas pessoas estão tendo facilidade para acompanhar outros tipos de doutrina, ventos doutrinários, por falta de embasamento, falta de ensinamento da bendita palavra de Deus, falta de aproximar, falta de intimidade com a palavra de Deus, porque quando nós temos a intimidade com a palavra de Deus, nós temos intimidade também com Deus Altíssimo. Fora disso, nós somos fracos, nós não temos forças algumas para vencer as forças do mundo que nos cercam, que nos rodeiam. Ainda Gálatas, capítulo 3, versículo 1, a parte A do versículo, diz assim: Paulo chama eles de insensatos. Ó insensatos Gálatas, quem vos vacinou para desobedeceres as verdades, a palavra da verdade? Olha lá, olha bem o que ele escreveu: ó insensatos Gálatas, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? E as pessoas estavam esquecendo dessas coisas, eles esqueceram disso. Isso é falta de embasamento, falta de conhecimento, falta de estrutura. Por isso que essas pessoas caem, por isso que igrejas acontecem esses tipos de coisas. Falta de estruturação bíblica. Viver o Evangelho neste século, como viver o Evangelho? Não é tão simples viver o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus que transforma o ser humano, mas nós temos mostrado transformações, nós temos mostrado a transformação para o mundo, nós estamos prontos para falar para o mundo, para enfrentar os mundanos. A igreja está apta para isso? Estamos com firmeza suficiente para desmontar as filosofias vãs que existem por aí, religiosas? Nós estamos prontos para essas coisas? Nós estamos prontos para enfrentar a crítica? Nós estamos prontos para enfrentar as investidas do maligno através da arte, através de tantas coisas que vêm infiltrando para dentro da igreja? Nós estamos prontos para identificar também essas coisas? Essa é a grande pergunta. Como viver o Evangelho neste século?
Você está pronto, meu irmão? Você está pronto para viver o Evangelho neste século? Para perpetuar no Evangelho até o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo voltar para resgatar a tua igreja? Você está pronto? É uma questão que nós precisamos nos perguntar todos os dias de nossas vidas. Nós estamos prontos? Terceiro, ele diz assim, como viver um Evangelho se querem surrupiar a glória de Deus? Como nós vamos viver o Evangelho? Romanos capítulo 1, versículo 22 e 23, ele diz que, mesmo tendo conhecimento de Deus, deixa o irmão colocar na tela para a gente fazer a leitura. Olha lá, diz assim, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem, Romanos capítulo 1, versículo 22 e 23. Está certinho? Tá. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, aves ou quadrúpedes, e aos répteis. Veja bem o que eles fizeram, eles trocaram, eles tendo conhecimento de Deus, eles mudaram a glória de Deus. E a gente percebe que hoje as coisas continuam a mesma coisa. Nós percebemos que hoje Deus, as pessoas não têm nenhuma reverência a Deus, porque eles trocaram a glória de Deus. Parece que Deus perdeu o seu poder. Dá uma impressão que Deus é como o mundo parece que trata Deus como que fosse um pacote de biscoito. Deus tem prazo de validade. Hoje, Deus já não é mais o Deus como que era antigamente. Dá uma impressão que eles pensam dessa maneira. O mundo, parece que Deus tem um prazo de validade. Parece que eles rotularam Deus com prazo de validade. Mas eles se esquecem que a própria palavra diz que Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, porque Deus é perpétuo, Deus é eterno, e por essas questões Deus não muda, Ele é imutável, mas as pessoas que não têm conhecimento de Deus, às vezes pensam desta maneira, e até mesmo alguém que já está dentro de igreja pode pensar, Deus não está agindo, Deus, acho que não é mais aquilo, por causa de que naquela época Deus fazia estas coisas e hoje não está fazendo. Às vezes as pessoas perguntam por isso, às vezes até mesmo crente, tem dúvida de Deus, o mundo parece que está querendo rotular Deus, Deus não é todo poderoso. Há poucos tempos, agora não sei se os irmãos viu isso aí, eu vi uma senhora, uma moça, uma jovem, acho que não sei se foi na internet que eu vi, foi na televisão, não me lembro agora, ela pegava as páginas da Bíblia, rasgava, zombando da palavra de Deus e incinerava, página por página, zombando da palavra de Deus, zombando de Deus. Falta de reverência, falta de conhecimento. Para essas pessoas, eles pensam que Deus tem prazo de validade. Não, senhores. Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, porque Ele é eterno. Deus é o começo de todas as coisas, mas Ele também é o fim de todas elas. Eles podem esperar. Mas por que Deus então não age e não pune essas pessoas? Deus não é como nós, não é como reacionário como o homem. Deus não é reacionário, Deus não é como o Salamargo Pinheiro classificou, Deus não é como ser humano, Deus não é reacionário, Deus é justo, Ele pratica a sua justiça, mas Deus é longânimo. Não é como o ser humano reacionário, bateu, levou. Não é assim.
E a gente percebe que Deus tem sido esquecido. Deus, hoje, as pessoas estão se esquecendo que Deus é todo-poderoso. E hoje as pessoas, vivem uma vida dissoluta, vivem de qualquer maneira, sem nenhuma responsabilidade com Deus, sem nenhum temor, sem nenhum respeito com Deus. E cada um é como Isaías, já no capítulo 53, verso 6, que diz que cada um procura o seu caminho, cada um desvia para o seu caminho, como uma ovelha que não tem pastor, sem ter norteamento. E é por essa razão que a gente está vendo esse fracasso na humanidade. É por essa razão que a gente passa, igual eu passo na beira-rio, de vez em quando, para ir embora para minha casa, você encontra uma porção de jovens, tudo novinhos, todos eles zumbis humanos, andando pela rua fora, viciados em drogas. São por essas questões. Hoje as pessoas têm tempo para tantas coisas, você forma amigos. Pessoas, hoje eu tenho um amigo lá no Rio Grande do Sul, é um grande amigo, que você fala com ele todo dia, mas você não o conhece, você nunca viu a face dele. Mas é seu amigo. Você tem o tempo para falar com ele o dia todo. Pega o celular, você está na sua casa, você fala com ele, fala com seu amigo que está lá no Rio Grande do Sul. Estou falando com um amigo lá dos Estados Unidos. Mas você não tem tempo para falar de Deus. E é um amigo que você nunca viu ele. Você nunca aproximou Deus para saber do seu caráter, do que ele pensa, como é que ele é. Você nunca aproximou dele. Mas é seu amigo. Nós não temos tempo para Deus. Cada um está seguindo os seus caminhos. E Provérbios 14, versículo 12, ele diz que há caminhos que para o homem parece reto ou parece direito, mas o fim deles é a morte. E nós temos visto isso no nosso mundo que nós vivemos. Estamos cansados de ver isso. Como é que eu falei agora há pouco? Nós temos cansado de ver nossos jovens virando zumbis pelas drogas. E ainda tem gente querendo aprovar essas coisas no Brasil. Ainda tem gente que quer aprovar. Tem países vizinhos que aprovou essa porcaria e hoje estão arrependidos porque essas coisas trazem um caos social e humano, de coisas de saúde e tudo. Como que as pessoas vão ver? Como serão os nossos jovens? Pessoas, às vezes, que eram para ser o guardião da moral e da justiça, estão se corrompendo por esses tipos de coisa pelo mundo. Como nós vamos fazer com as nossas famílias? Como nós vamos defender as nossas famílias? Eu me lembro muito bem, quando eu era bem criança, meu pai era roceiro, tomava conta de fazenda, mas na casa que nós morávamos tinha um banco de madeira pelo lado de fora da casa, não tinha luz, não tinha nada, era lampião de querosene. E lá meu pai sentava, sua falta de conhecimento, mas ele naquela época seguia os rudimentos católicos, mas ele, às vezes, com a sua falta de conhecimento teológico, mas tinha um pequeno conhecimento bíblico. E nós, pequenininhos, rodeávamos em volta dele, que ele gostava de tocar viola. E nós rodeávamos em volta dele para ver ele tocar viola, e ali, no entardecer, quando escurecia, a gente via a lua, as estrelas, e a gente questionava com ele: pai, como que pode ser um negócio desse? Como é que foi feito aquilo? Quem que fez aquilo? E ele, na sua limitação, ele nos ensinava profundamente, era um ensinamento profundo, mesmo sendo limitado nesses conhecimentos, ele nos ensinava que foi Deus quem criou aquilo, e ele ensinava todas as coisas para nós, todos os padrões morais que a gente precisava de ter sobre o controle de Deus. E nós crescemos assim e nunca nós esquecemos disso, nunca. Mesmo na limitação dele. Hoje, às vezes, dentro das nossas casas, nós temos tempo para tantas coisas, mas nós não paramos 1 minuto sequer, 5 minutos, 10 minutos para conversar com os nossos filhos, esposa. Vamos sentar aqui na sala, desliga a televisão, mas vamos falar um pouco sobre Deus. Vamos conversar um pouco sobre Deus. Conta as histórias para os seus filhos da Bíblia, conta a história dele, fala um pouco sobre Deus, do poder de Deus, do amor de Deus. Fale com eles. Às vezes, dentro da casa da gente, a gente perde as bênçãos de Deus porque a gente não para 5 minutos ou 10 minutos para reunir a nossa família e para conversar. Vamos falar de Deus.
falamos de tantas coisas, menos de Deus. Por isso que o mundo ficou assim, irreverente, sem temor a Deus. Por isso que o mundo ficou assim. Essa é a questão. Nós precisamos parar, conversar com os nossos filhos, contar histórias da Bíblia. Ele nunca vai esquecer disso. Criança aprende bem. E quando nós fazemos isso, recebemos as bênçãos de Deus na nossa casa, na nossa vida. Precisamos tirar tempo para isso. Salmo 111, verso 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio, Salmo 111, verso 10, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Esse é o temor, quando a gente teme a Deus, esse é o princípio da sabedoria. E as pessoas, às vezes, são ignorantes. Tem pessoas, às vezes, a gente, já falei aqui, pessoas cultas, que têm um conhecimento profundo, mas não têm um conhecimento de Deus. Ele pode conhecer muita coisa, mas não conhece Deus. Ele não tem conhecimento de Deus. E nós precisamos falar de Deus, nós precisamos conversar com a nossa família, nós precisamos, inclusive, conversar até no nosso trabalho, arrumar um jeito de falar de alguns assuntos que envolvem o nome de Deus e a gente começar a conversar um pouco sobre Deus. O mundo precisa de se reunir para conversar sobre Deus, para que eles possam conhecer pelo menos um pouco de Deus. Nós temos coisas terríveis que estão vindo aí, meus irmãos. Coisas terríveis que estão vindo aí. Leis que estão sendo aprovadas, terríveis, meus irmãos. Fale para os seus filhos de Deus, para que eles possam formar um conceito moral, um conceito de reverência ao ser divino, Deus eterno. Estados Unidos, por exemplo, esse presidente americano sancionou uma lei lá, agora assinou a lei lá, de que agora pode casar homem com homem, mulher com mulher, e falou que as nações precisam abraçar esta causa para que possa haver uma boa paz e um bom relacionamento entre todas as nações. Que desgraça isso que ele fez. O Canadá também foi pela mesma forma, e pior ainda, o Canadá ainda assinou a lei que legaliza sexo com animais. Veja bem que coisa bestial que está no mundo, que coisa infernal que está dentro do mundo, e nós precisamos preparar os nossos filhos. A Alemanha foi nessa mesma embalo também, a Espanha também foi neste mesmo embalo também. E a Alemanha ainda adotou nas suas leis lá que o pai pode casar com a sua filha, o filho casar com a mãe, o irmão casar com a irmã. Veja bem que situação animalesca que o homem vai ter. Perdeu o seu senso moral, perdeu o seu senso de raciocínio para viver uma vida bestial, uma vida animalesca. É isso que nós está vindo no mundo. Graças a Deus que nós temos ainda um presidente que leva pedrada dia e noite, mas ele é reverente a Deus e está lutando para a defesa da família, porque essa porcaria dessa lei também está aqui para ser votada. Está aqui no nosso Brasil para ser votado isso também. Mas nós temos ainda um presidente que, embora muitas pessoas não gostem dele por causa do seu jeito, da sua forma, sua espontaneidade, mas ele defende ainda a moral da família e é temente a Deus. São essas coisas que estão vindo. Como nós vamos ser crentes neste século, meus irmãos? Você está pronto para isso? A igreja está pronta para isso? Está pronto para defender sua família? Está pronto? Como nós estamos para defender a nossa família? Tem embasamento suficiente? Tem o temor a Deus suficiente, o embasamento e a aproximação com o ser divino suficiente para suportar essas coisas? Essa é a grande pergunta que nós precisamos nos fazer. Essa é a grande pergunta, a grande questão.
No quarto ponto, aqui nós temos como permanecer na caminhada cristã. Como permanecer? Como você pode permanecer na caminhada cristã? Salmo 119, versículo 11, ele diz assim: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa é a questão. Nós precisamos esconder a palavra, nós precisamos alimentar desta palavra para que possamos ser fortalecidos para os dias maus. Fora isso, nós não temos argumentação, nós não temos sustentação suficiente para suportar os dias maus. Somente assim. Esse é o conselho que nós temos. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ainda nesse mesmo salmo, que é o Salmo 119, versículos 105, diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Se nós não tivermos orientação, luz para os nossos caminhos, lâmpada para o nosso viver e luz para a nossa caminhada, nós não temos como viver, porque esta é a palavra que nos ensina, que ilumina as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos corações, e nós possamos caminhar tranquilamente e enfrentar os dias maus. Fora disso, nós não temos. O Senhor Jesus Cristo, certa feita, falou: sem mim nada podeis fazer. E não podemos mesmo. Que força nós temos? Que essa força maligna que existe, irmão, na devocional que diz que o mundo jaz no maligno, e jaz mesmo. Já mesmo. Nós temos força para tal coisa? Nós estamos prontos para essas coisas? Alimente-se, irmão, alimente-se. Coma esta palavra, alimente desta palavra, porque ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Não deixe de ler a palavra, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de falar da grandeza de Deus na sua casa. Reúna, tira um tempo, 5, 10 minutos, vamos conversar sobre Deus, vamos falar sobre Deus. Quão bom essas coisas, quando nós podemos falar, conversar sobre Deus. Nós estamos prontos, nós estamos fazendo essas coisas. Porque o mundo, ele diuturnamente está bombardeando as nossas mentes, as nossas famílias, com as coisas terríveis que existem por aí. Eles não descansam. Eles não descansam. E nós, descansamos ou não? Lutamos pela nossa fé e pela nossa família. O mundo, ele caminha a passos largos para o inferno. O mundo, ele é terrível. Todas as coisas que ele faz, todas as coisas a gente percebe que é uma mente maligna. E o Evangelho, nós que somos do Evangelho, nós caminhamos, estamos numa direção oposta, em rota de colisão com o mundo. Então, nós precisamos estar prontos. Nós estamos em rota de colisão com os poderes do inferno. E nada melhor do que nos aproximarmos daquele que é o Deus Altíssimo, daqueles que nos sustenta, que é o Senhor dos altos céus. Precisamos nos aproximar a cada dia. Quando lemos a Tua Palavra, que compreendemos a Tua Palavra, nós passamos a compreender e entender melhor os desígnios de Deus para a nossa vida e para com os homens. Fora isso, a gente não consegue. Precisamos lutar por isso. A falta de conhecimento está destruindo pessoas. São pessoas que, por falta de conhecimento, vêm sendo destruídas, famílias sendo destruídas, porque não têm conhecimento da palavra, não têm conhecimento de Deus. Só Deus é que pode estar no centro de cada um de nós, para que possamos, então, suportar esses dias maus. Ser crente, meus amigos, meus irmãos, seguir o Evangelho neste século não é tão fácil como se parece. Seguir o Evangelho com dedicação, seguir o Evangelho com firmeza, seguir o Evangelho, um Evangelho que a gente pode suportar os dias maus, não é tão fácil, não é tão fácil.
precisamos nos cuidar, precisamos exercitar a nossa fé através da palavra de Deus, precisamos buscá-la a todos os momentos. Eu me lembro que eu estava falando aqui, que não se fala mais da palavra de Deus, nós precisamos falar lá em Deuteronômios, capítulo... agora mesmo eu me lembro aqui, o capítulo, acho que tem aqui embaixo. Ele disse que nós precisamos falar desta palavra assentado em nossas casas, falando também pelo caminho, para que nós precisamos falar desta palavra. Percebe que as pessoas parece que estão deixando Deus de lado. Deus está ficando distante. É Deuteronômio, capítulo 6, verso 7. Deuteronômio 6, 7. Lembrei agora. Falarás assentados e andando pelo caminho. Nós precisamos falar desta palavra. Assente-se na sua casa, fala desta palavra para a tua família, fala da sua palavra, até mesmo no seu trabalho, enquanto às vezes a gente se reúne, fica lá conversando um monte de besteiras, conversa um pouco sobre Deus. Pessoas que às vezes estão à nossa volta não têm conhecimento de Deus, conhecem tantas coisas, menos Deus. Menos Deus. Menos Deus. Eu gostaria de pedir o irmão para colocar Gálatas, capítulo 2, verso 20 para mim. Olha bem o que Paulo escreve, olha bem que firmeza de Paulo, olha bem que maravilha que Paulo escreveu, que grandeza que ele fez. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é a questão, esse é o segredo das coisas. Olha bem a declaração de Paulo, que firmeza. Paulo enfrentou das maiores adversidades contra o Evangelho, mas ele tinha uma convicção e firmeza, argumentação suficiente para combater as artimanhas demoníacas que iam contra ele. Essas são as questões. Nós estamos vivendo assim. As igrejas têm vivido assim. Para enfrentar este século, para ser crente nesses tempos, nós estamos prontos para isso? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé de Deus, que amou e se entregou por mim. Essa que é a questão. Isso é uma declaração de Paulo, é uma profissão de fé fantástica que ele fez. E nós precisamos olhar desta maneira também. Concluindo aqui, meus irmãos, diz assim: a igreja precisa ser firme para resistir os tempos. A igreja precisa estar firme, nós precisamos ter proposta, precisamos nos achegarmos da palavra de Deus, nos firmarmos a cada dia na palavra, para que possamos ter consistências da nossa fé. A igreja também, nós precisamos de ser reverente na prática de culto e do viver, porque Deus é santo. Até mesmo na nossa prática de culto, no nosso viver, nós precisamos ter reverência ao Deus Altíssimo, senão nós não temos como viver o Evangelho neste século. Nós também precisamos compreender que a palavra de Deus ela é lâmpada e ela é luz para nós, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Nós precisamos a cada dia nos apegarmos a essa palavra para poder que ela seja o nosso norteador a cada dia. Dificilmente, que a gente não lê a palavra, nós não temos embasamento nessa palavra, como permanecer na nossa fé? Nós precisamos estar firmes nestas coisas, que a palavra seja
lâmpada para os nossos pés, para a nossa caminhada cristã, e ela possa ser luz para o nosso caminho a cada dia. Falar da grandeza de Deus, precisamos falar dessa grandeza, porque hoje o mundo não fala mais das grandezas de Deus, pelo contrário, o mundo faz uma crítica ferrenha a Deus. Os carnavalescos, quando a gente tem visto por aí, os comediantes, o que eles têm feito com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo? Nós precisamos, então, falar desta grandeza, nós precisamos estar sempre firme para defender a nossa fé. Ainda tem outra, a igreja precisa, nós precisamos de quê? João 5,39 diz assim: examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Nós precisamos examinar as escrituras, nós precisamos estar a cada dia ter uma intimidade com a nossa Escritura, porque quando nós temos intimidade com a bendita palavra de Deus, nós também temos intimidade com Deus, porque nós passamos a conhecê-lo melhor. Oséias capítulo 11, verso 9, ele diz assim, às vezes muitas pessoas criticam e falam, eu tenho visto falar disso tanto tempo, e Deus está do mesmo jeito. Mas Oséias capítulo 11, verso 9, ele diz assim, não voltarei para Efraim, para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não sou homem. Percebe que Deus não é reacionário, Ele é Deus, Ele é Senhor, que está dando oportunidade para esses críticos que existem aí, para esses mesmos que tentam denegrir o nome de Deus. Deus ainda está dando um tempo, porque Ele é longânimo e Ele é paciente para todas essas coisas. Ele não age como o ser humano. Deus não é reacionário, mas Deus é justo, Ele é divino, Deus é poderoso e Ele é santíssimo. Por essa questão, Ele não é reacionário, não age como ser humano, Ele não é como homem, Ele é Deus. Aqueles que pensam que Deus não existe, aqueles que pensam que Deus, não está acontecendo nada, aguardem, Deus não é reacionário, mas Ele é justo, Ele apenas está dando um tempo, porque Ele é longânimo, para que você possa se arrepender dos seus pecados e ainda entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo para a salvação eterna. Deus, na verdade, não é insuportável. Como é que essas pessoas, o senhor José Saramago falou, Deus não é insuportável, pelo contrário, Deus é amoroso, Deus é bondoso e Deus quer o melhor para você. Deus quer a sua salvação, Ele quer te dar a vida eterna. Ele não é rancoroso, Ele não é, assim como foi declarado pelo nosso amigo lá, Ele não é egoísta, Ele não é rancoroso. Mas Deus também não é insuportável, Deus é suportável, porque Deus é amoroso e é eterno. Na verdade, lá em Jeremias, ainda capítulo 9, versículo 22, 23 e 24, ele diz assim, Jeremias 9, 23 e 24, ele diz assim, não se glorie, assim diz o Senhor, tá? Muito obrigado, irmão. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e que faço misericórdia e juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Pensa bem, meus irmãos, o que Deus falou? Amigo, você que está nos acompanhando também, através das nossas transmissões, você, amigo, que já é crente em Cristo Jesus, e você que ainda não colocou a sua vida diante de Deus, saiba que Deus não é rancoroso, nem insuportável, mas é Deus que faz justiça na terra, e é o Deus bondoso e misericordioso, que quer dar uma oportunidade para o reino dos céus. Coloque a sua vida diante de Deus,
Coloque sua vida no altar de Deus, entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo para a salvação eterna, e que o Senhor Deus te abençoe, e que o Espírito de Deus lhe conceda entendimento dessa bendita palavra em teu coração. Que o Senhor nos abençoe e abençoe a amada igreja. Diante de que ouvimos a palavra de exortação às nossas vidas, como ser cristão nesse século? É a pergunta. E a proposta desse cântico agora que iremos entoar diz: esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá, quer te dar louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo ou quero viver só para Ti. Tudo que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o Teu querer em mim. Isso que eu te convido a se colocar em pé e cantar, adorando o Senhor, meditando na palavra que nós escutamos agora, e que nós possamos, de fato, ser cristãos nesse século tão maligno, tão triste, tão mau, que nós possamos, de fato, demonstrar o amor do Senhor e ter, de fato, o coração renovado pelo Seu Espírito. Vamos louvar o Senhor. Esse é meu desejo.
poder sentar. Amados irmãos, louvado seja Deus, amém? Obrigado, irmão a Deus, pela grande mensagem. Deus o abençoe, Deus lhe dê graça, e que o irmão volte a pregar outras vezes aqui, que a igreja precisa de homens como o Senhor, que prega a palavra, que é zeloso pela palavra, né, pastor Wellington? Deus o abençoe, e que o irmão continue abençoando a igreja, pregando ao Senhor. Eu quero reiterar o convite aos irmãos para a nossa assembleia no próximo domingo, quando nós trataremos de sucessão pastoral. Hoje o conselho se reuniu e já tomou a sua decisão, que será passada à igreja no próximo domingo. Nós faremos a nossa assembleia lá na garagem, porque lá comporta pelo menos mais de 300 pessoas. E aí nós vamos estar em distanciamento e cuidando dos outros, e eu preciso de um número maior lá embaixo, por isso a gente então decidir que o pastor Wellington assuma definitivamente a presidência da igreja, conforme o conselho decidiu hoje. E nós ficaremos como seu pastor auxiliar, ajudante, conselheiro da igreja, enquanto Deus houver por bem. Então é preciso que os irmãos venham, podem se inscrever, o número pode ser maior do que, como pedir os irmãos da recepção, e pode escrever até 150 pessoas. Lá embaixo pode, porque lá embaixo comporta pelo menos 400 pessoas, e é 50% da capacidade do local, segundo o decreto do nosso prefeito. E a nossa assembleia será rápida. Nós então vamos cantar 2 hinos, irmão Bruno, vamos ler as escrituras, vamos orar ao Senhor, e passaremos então para a discussão e a votação da matéria. E depois nós vamos embora. Nós não voltaremos aqui, para que a gente evite o que? Aglomeração. Tá certo, irmãos? Amém, não? Nós faremos isso. Então, vocês podem se inscrever. O pessoal da inscrição pode deixar ultrapassar até 150, 160, não há problema. Vamos fazer lá na garagem, e lá tem espaço para isso. E se nós vamos ficar dentro do decreto, todos de máscara, todos usando álcool em gel, ou nosso produto que está aqui embaixo, um produto melhor que álcool em gel, aprovado pela Anvisa, é um composto químico excelente, que você põe nas suas mãos. Se você não lavar as mãos, você tem as suas mãos protegidas durante o dia, e se você puser a mão onde estiver infectado, você não vai ficar infectado, e você não vai infectar ninguém. Mas não dê sua mão a ninguém. Não cumprimente ninguém com sua mão. Mas se você usar o produto ali embaixo, sua mão estará protegida. Você não vai contaminar ninguém e não será contaminado se alguém cumprimentar você. Então, a igreja está investindo dinheiro nisso. É um produto mais caro, mas para o bem da igreja. E a igreja, na verdade, recebeu essa semana novamente. Ela foi, como é a palavra certa? Sanitizada, é isso? Essa mesmo, essa palavra? É correto isso? Ela foi sanitizada, ou seja, mais uma rodada aqui dentro do santuário, e nós vamos continuar. A igreja vai investir um dinheiro nisso, mas para o bem da sua saúde, você pode vir, que aqui dentro não há vírus, porque o remédio fica aqui dentro por 15 dias, no ar aqui, e quando a nossa zeladora vai trabalhar, ela só passa pano, na verdade, para não tirar o remédio. Ele fica aí protegendo os irmãos. E lá embaixo, o material protege as suas mãos. Se você passar
a mão no rosto ou no seu nariz, você não deve fazer isso, mas se acontecer, a sua mão vai contaminar você. Nós estamos tomando todo o cuidado. E agora aqui, nós estamos em distanciamento de 1,5 metro, seguindo o protocolo, seguindo todas as instruções do nosso prefeito, e enfim, de tal maneira que os irmãos tenham segurança em estando aqui. Mas domingo que vem é um dia excepcionalíssimo. Lá na garagem, nós podemos colocar 150, 200 pessoas, porque lá tem espaço para isso, e essa assembleia é uma assembleia muito importante, porque será a eleição do novo pastor da igreja. Os irmãos precisam comparecer, escrevam e compareçam para esse trabalho muito importante. Amém? Vamos ficar em pé para terminar? Deus abençoe vocês, abençoe o irmão Amadeus, pastor Wellington, e vamos orar e vamos terminar. Que prazer ter vocês aqui. Domingo que vem será um domingo histórico. Depois de 46 anos, nós faremos uma sucessão pastoral. E eu ficarei com os irmãos ainda um tempo, como pastor auxiliar, conselheiro, abençoando e ajudando a igreja, visitando os irmãos, aconselhando famílias, pregando assim que o pastor me convidava para pregar. E eu continuarei no pastorado junto com o pastor Wellington, mas ele será o pastor titular, o pastor presidente, se os irmãos assim decidirem, conforme o conselho já decidiu hoje na nossa reunião. É disso que vamos tratar, por isso que eu preciso da sua presença. Se você é a favor, vem, se você é contra, você vem assim mesmo. Nós não faremos votação pelo WhatsApp, nós queremos a sua presença aqui, porque vamos ter espaço na garagem. Vou pedir o pessoal para deixar o carro na rua, então, aqui ao redor da igreja, de tal maneira que nós temos espaço aqui na garagem. Então, vamos ver se a gente consegue deixar o carro desde o Barão e aqui na garagem de trás, deixar a garagem da frente livre, para a gente ter o espaçamento requerido e com bastante pessoas dentro da capacidade do espaço que nós temos. Amém? É um dia histórico, é um dia importante para a igreja, é uma convocação que eu faço para essa assembleia histórica. Os irmãos não podem faltar. Deus bendito, obrigado. Obrigado pela vida do irmão Amadeus. Obrigado pela firmeza que ele tem em Cristo. Obrigado, nosso Deus, pela visão, uma cosmovisão de mundo que ele tem. Naturalmente, ele aprendeu na tua palavra e nos passou essa mensagem. Como viver nesse século 21, tão dirigido pela mente maligna, e nós como igreja precisamos, nosso Pai, resistir a tudo isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória dele. Não será fácil para nós, seremos perseguidos, seremos provavelmente presos ou mortos, mas o que importa é o nome de Jesus sobre todas as coisas. Estaremos aqui, nosso Deus, com a força do Espírito Santo e no teu poder. Nós não cederemos, nós não negaremos o teu nome. É claro, o Senhor vai nos dar força para isso, de tal maneira que a tua palavra desse púlpito será pregada para a tua glória, para a tua honra. Ajuda-nos a fazer isso. Não nos deixes curvar diante, nosso Deus, da loucura, da insensatez deste mundo, mas que nós tenhamos coragem, dadas pelo Espírito Santo, para pregarmos a palavra bendita e o nome sacrossanto de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que reina agora e vai reinar por todo sempre. Que o amor do Deus eterno, do Deus que foi pregado deste púlpito desta noite, a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, cuja vida foi dada por nós, e as eternas consolações e direções do Espírito Santo, o nosso Paráclito, conosco sejam, irmãos, desde agora e para todo sempre, e ajuda-nos a sermos igrejas nesse contexto do século 21, hoje e até a volta do Senhor Jesus. Amém e amém. Tome assento, irmãos, a última música vamos terminar. Então, quarta-feira, estudo bíblico. Estamos estudando exatamente matérias maravilhosas com o pastor Wellington. Estamos doutrinando a igreja. Quarta-feira,
às 19 horas, domingo às 9 horas a nossa assembleia e domingo à noite a pregação da bendita palavra. Tenham todos uma boa noite, nossos queridos internautas, muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe vocês, entregue a vida de vocês a Cristo, porque vale a pena seguir a Jesus, compensa o servi-lo. Tenham todos uma boa noite, em nome de Jesus. Amém.
abençoe a todos. Tenha uma excelente noite em nome de Jesus. Cantarei teu amor. Os montes correm